boa tarde para todos e para todas. Gostaria de fazer algumas observações no histórico de chegarmos até este momento. Essa câmera aí, por favor. Em 1989, no segundo turno das eleições presidenciais, a pedido do querido governador Leonel Brizola, eu, Everaldo, e muitos cristãos saímos pelo Brasil pedindo voto para o presidente Lula, dizendo que ele não ia fechar as igrejas e nem ia contrariar os princípios cristãos como se fazia contra ele naquela época. O último ato de campanha do presidente Lula, no segundo turno, foi no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e terminou com um almoço em Nova Iguaçu, com mais de 300 pastores, evento coordenado pela minha pessoa. Em 92, eu, Everaldo, apoiei a deputada federal Benedita da Silva, negra, candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, quando ela perdeu a eleição no segundo turno. Em 94, participei ativamente das eleições, ajudando na coordenação da campanha da Benedita para senadora, do Jorge Bittar para governador e do Lula para presidente. Andei pelo Brasil defendendo o Lula e o partido dele das intolerâncias daquela época. Em 98, novamente, no Rio de Janeiro, trabalhei com o governador Garotinho e Benedita vice. Brizola, vice de Lula. Da mesma forma, havia muita intolerância contra o Lula e contra o partido dele, mas mesmo assim, nós estávamos lá. No ano de 2000, Benedita, deputada federal, na época vice-governadora do estado, negra, foi candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro e nós estávamos junto com ela. Em 2002, no primeiro turno das eleições, para presidente eu apoiei o governador Garotinho. Já no segundo turno apoiamos o presidente Lula e, além de viajar pelo Brasil, finalizamos a campanha do Lula no segundo turno, lá no Rio de Janeiro, na Avenida Maracanã, na churrascaria Estrela do Sul, onde reunimos lideranças cristãs evangélicas de todo o Brasil para apoiar o presidente Lula. A partir do final de 2003, o PSC passou a fazer parte da base do governo Lula aqui na Câmara dos Deputados. Apoiamos o seu governo e estivemos juntos na sua reeleição em 2006. Agimos com tolerância, observando que Lula sempre foi uma pessoa preocupada com os pobres e com as minorias. Durante seus 2 mandatos, fomos um dos partidos mais fiéis da base aliada. Em 2010, o PSC apoiou a presidente Dilma. Apoiamos, pois ela representava a continuidade das políticas em favor dos pobres, iniciadas pelo presidente Lula. Mesmo diante das declarações que ela não sabia se acreditava em Deus e que ela não era contra o aborto, ela não era contra o aborto com essas declarações, o PSC apoiou a presidente Dilma sem discriminá-la por pensar diferente de nós. Ainda em 2010, sob o comando do nosso senador Amorim e do líder André Moura, o PSC de Sergipe foi decisivo na eleição do governador Marcelo Della do PT. E no Paraná, apoiada pelo PSC do nosso líder Ratinho Júnior, a senadora petista Gleice Hoffmann alcançou a vitória. Agora, em 2012, o PSC foi aliado e coligado do PT em Fortaleza, João Pessoa, São Luís, Salvador, Osasco, em São Paulo, Niterói no Rio de Janeiro, Rio Grande no Rio Grande do Sul e em muitas outras cidades pelo Brasil afora. E agora, nas eleições fora de época em Novo Hamburgo, município gaúcho, também apoiamos o candidato do PT.
Ainda no ano passado, 2012, o PSC coligou-se com a candidata Manuela Dávila, do PCdoB, para a Prefeitura de Porto Alegre, e eu mesmo gravei em apoio a ela para o programa eleitoral. Com isso, eu quero dizer para todos os senhoras e senhores, para a nação brasileira, que o PSC é um partido que não segrega, não exclui, não discrimina ninguém. É um partido que se norteia por princípios cristãos e não abre mão. O deputado federal Marcos Feliciano, eleito com quase 212 mil votos pelo estado de São Paulo, está na agenda... Só um minutinho, pastor, só um minutinho. Deixa a gente passar aí também, deixa o pessoal debaixar um pouco, que a gente quer passar. O deputado federal eleito de São Paulo está na legitimidade do seu mandato, não tem nenhuma condenação no Supremo Tribunal Federal. Foi uma escolha da bancada colocá-lo à frente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. E nós do PSC entendemos que ele não é racista nem homofóbico. Isso aí. Podem ter havido declarações inconvenientes, mas repito, Marco Feliciano não é racista nem homofóbico, entendemos assim. E quero aqui reafirmar que o PSC e seus representantes não são racistas, nem homofóbicos e não discriminamos ninguém. O PSC age pela paz, pela democracia, pela tolerância, por compreender as pessoas. Respeita as diferentes opiniões, respeita as divergências de opinião. O PSC acredita que para a democracia se consolidar no país e nesta casa, na Câmara dos Deputados, é preciso que, conforme disse o nosso presidente querido, o presidente Henrique Alves, haja uma ação respeitosa dos parlamentares que têm ideias divergentes às do PSC, que sejam respeitosos e que ajam respeitosamente. Vamos à Comissão dos Direitos Humanos e Minorias colocar em pauta questões de interesse da sociedade, que preservem os direitos, preserve os direitos e deveres de todos. E não podemos nos esquecer de que todos os assuntos na comissão são decididos e discutidos no voto. Quando outros dirigiram a comissão, tudo era decidido no voto. E assim continuará. Democracia é voto. Democracia não é grito. Democracia não é ditadura. Respeitamos a todos e gostaria que também nos respeitassem. Um exemplo disso é que a presidente Dilma colocou na Secretaria de Políticas para as Mulheres a senhora Eleonora, que defende o aborto. Nós protestamos, mas não fomos lá xingar a ministra. Protestamos porque temos o direito de expor nossa opinião, mas respeitosamente. Então eu quero pedir respeitosamente que as lideranças do partido desta casa respeitem a indicação do PSC e peçam aos seus militantes que protestem de maneira respeitosa. Não fazemos ameaças, mas se fosse preciso convocar 100, 200, 300, 500 ou mais militantes que pensam como nós, também o faríamos. Verdade. Mas o PSC é pela paz, pela harmonia e queremos o entendimento. O deputado Feliciano já se desculpou com colocação ou colocações mal feitas. Qualquer um pode deslizar nas palavras, pode errar. Informamos aos senhores e às senhoras que o PSC não abre mão da indicação feita pelo partido. Avaliza e repito, não abre mão da indicação feita. O deputado Marco Feliciano foi eleito pela maioria dos membros daquela comissão. Se ele estivesse condenado pelo Supremo, nem indicado seria. Feliciano é um deputado ficha limpa, tendo então todas as prerrogativas de estar na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. O PSC defende a vida,
defende a família e os direitos humanos de todos, inclusive das minorias. O PSC defende a liberdade de imprensa de forma responsável. Deus ilumine, proteja e abençoe a família brasileira. Muito obrigado. Muito bem.